determinados pela Secretaria da Saúde, né, através da orientação do governo do estado, para que os cultos na igreja ele permaneça sem nenhum tipo de problemas para nós. E a pastora me lembrou aqui, pediu para que eu falasse, nós temos que tomar cuidado, muitas pessoas de pé, então inclusive os obreiros, é bom fazer um revezamento, porque a maioria precisa estar sentado. Se uma fiscalização passar aqui na igreja, nós estamos 100% cumprido o protocolo. Então, os obreiros que estão aí atrás, se puderem fazer o revezamento, né, estou aqui repassando o recado que a pastora pediu para que eu comunicasse a vocês. Colossenses capítulo 1, verso de número 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha ele a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste culto que tenho para mim, ó Pai, como um dos cultos mais especiais que nós temos durante o mês, porque é o culto que nós relembramos, ó Pai, do teu sacrifício na cruz. Agora nós iremos ouvir tua voz, meditar, Senhor, ó Pai, nas suas sagradas escrituras. Eu quero te pedir que o Senhor possa falar conosco, segundo a tua bondade, no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. Principal motivo e a principal razão pela qual nós nos reunimos mensalmente para celebrar a ceia do Senhor ainda continua sendo a pessoa de Jesus Cristo. Fato é que no decorrer da história da humanidade, a igreja ela incorreu num grande erro, e o erro foi de tentar tirar Cristo do lugar que lhe é devido, que é o centro de todas as coisas. Hoje é muito normal, é muito natural nós encontrarmos no grupo, que eu quero denominar aqui de grupo cristão, as pessoas centralizando
pessoas, coisas, situações, sendo que na verdade o centro de todas as coisas ainda continua ou precisaria ser Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para a igreja de Colossos, Paulo a escreve com o intuito de admoestar os irmãos, de chamar os irmãos a entender que só existia uma verdade que deveria subsistir no meio da igreja. E essa verdade era a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Por que Paulo escreve a carta à igreja de Colossos? Porque a igreja de Colossos estava sendo seduzida, estava sendo assediada por crenças, por outras crenças que iam totalmente em desacordo com aquilo que Jesus Cristo havia ensinado e que tudo aquilo que estava sendo consagrado nos anais da história. Para piorar a situação, a igreja de Colossos vivia em uma época atípica, que era a época onde a filosofia estava dominando a história. Eles acreditavam muito no que os filósofos pregavam. E o que era se pregado naquela época pelos filósofos naturalistas? Eles tentavam tirar de Cristo o centro de todas as coisas. Nós encontramos filósofos falando que o centro da criação era a água. Outros diziam que o centro da criação era o fogo. E aí Paulo, percebendo que a humanidade estava tentando de todas as formas deixar Cristo de lado e centralizar em coisas, em fenômenos da natureza, a criação. Por exemplo, o primeiro filósofo que existiu na Grécia Antiga, chamado Tales de Mileto, ele dizia que todas as coisas foram criadas pela água. E Paulo não suportava essas coisas. Então Paulo escreve essa carta para mostrar para a humanidade que quem criou todas as coisas não foi a água, não foi o fogo, não foi os fenômenos da natureza. Paulo ele tem a preocupação de entronizar, de colocar Cristo no lugar que lhe é devido. É por isso que ele começa dizendo: vocês precisam entender uma coisa, que foi Cristo quem pagou um alto preço pela igreja. Foi Cristo quem morreu, quem ressuscitou dentre os mortos, foi crucificado naquela cruz, porque Ele é o centro de todas as coisas. Eu quero pregar nessa noite sobre a centralidade de Cristo, porque não existiria nenhuma coerência em nós cearmos, lembrarmos de Jesus Cristo, se Ele não for o centro da nossa vida. E Paulo ele começa a citar aqui algumas coisas pelas quais nós devemos crer que Cristo é o centro de todas as coisas. E a primeira coisa que Paulo reivindica é que Cristo é o centro da criação. Paulo está mostrando para os filósofos antigos, para a igreja de Colossos, para a cultura helênica, que acreditava que qualquer outra coisa era responsável pela criação, como nós ouvimos aí a teoria da evolução, que o mundo foi criado pela explosão do Big Bang. Aí Paulo ele vem mostrar para a igreja que não foi os filósofos, aleluia, que trouxeram a teoria da criação. Paulo vai mostrar para a igreja que não foi a água, que não foi o fogo, que não foi o ar, aleluia, que não foi a mudança da evolução, como dizia Heráclito de Éfeso. Não, Paulo ele diz: o mundo foi criado por Ele. Cristo é o centro da criação. Oh, aleluia, meus irmãos, nós estamos em um culto de ceia, e eu quero nesta noite fazer uso da autoridade de
Paulo para dizer para você que está me ouvindo aqui, para você que me acompanha por esse vídeo, pelo Facebook: o mundo pode inventar muitas outras teorias, mas eu ainda continuo acreditando no que a Bíblia diz. E sabe o que a Bíblia diz? Que Ele é o centro da criação. Todas as coisas foram criadas por Ele. O mundo pode inventar teorias, pode inventar muitas coisas, mas a igreja precisa ficar na palavra. A igreja precisa crer na palavra. E sabe o que a palavra de Deus diz? Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Paulo está dizendo: vocês estão equivocados na crença de vocês, porque a água também foi criada por Ele, o fogo foi criado por Ele. Paulo está dizendo: a centralidade da criação não está nas coisas, a centralidade da criação está em Jesus Cristo. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E talvez a palavra que eu vá pregar hoje não vá te motivar muito a pular dessa cadeira e dar glória a Deus, porque hoje eu não vou pregar que Deus vai te dar a chave do carro que você precisa, a casa que você tanto almeja, o relacionamento sadio que você procura. Mas eu vim aqui pregar que Cristo precisa ser o centro de todas as coisas. A primeira coisa que Paulo está reivindicando para os irmãos da igreja de Colossos, para a humanidade da época, é que Cristo, Ele é a razão. E se nós formos buscar subsídios na Bíblia, nós vamos ver que Cristo de fato e de verdade estava lá no princípio da criação. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando Deus, Ele disse: haja luz, o haja de Deus era Jesus Cristo. Foi por isso que o apóstolo João, quando ele escreve a epístola de João, ou melhor dizendo, o evangelho de João, ele diz que no princípio Ele era o verbo, ou seja, Ele era a palavra. Sabe que eu aprendo com isso? Que Jesus Cristo não é como alguns dizem, que Ele é um profeta evoluído, como Ele era um espírito evoluído. Não, Jesus Cristo é Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele estava lá na criação. A cada palavra, a cada haja de Deus, Jesus Cristo estava colocando forma nos céus, na terra, no mar, na terra seca. Eu e você fomos criados, arquitetados pela mão de Jesus Cristo, porque quando Ele começa a criar todas as coisas, Ele cria pela palavra. Mas quando Ele vai fazer a mim e você, Ele usa algo que a teologia chama de plural majestático, porque Ele não diz eu vou fazer o homem, não, Ele diz façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Sabe o que isso quer dizer? Jesus Cristo estava lá na criação, quando eu fui gerado, quando você foi gerado, quando a tua casa foi gerada. Nós somos gerados pela mão do próprio Jesus Cristo. Isso é motivo para você dar glória a Deus nesta noite. Sabe por quê? Porque você não veio da evolução do macaco, você não veio da evolução do peixe, não. O próprio Deus me fez, te fez com a própria mão, soprou o Espírito dele dentro de nós e disse: você é minha imagem e a minha semelhança. Se você olhar para essa pessoa que está do seu lado, você verá pessoas de etnias diferentes, mas uma coisa todos nós temos em comum:
nós fomos criados pela mão do mesmo Deus. Eu vou repetir isso aqui. Aqui nós temos pessoas que têm muito dinheiro, como o Marcelo Lenzi, por exemplo. Temos pessoas que têm pouco dinheiro, como eu, por exemplo. Mas nós somos criados pela mão do mesmo Deus. Aqui temos pessoas bonitas, como eu, por exemplo. E nem tão bonitas como o Rafael, por exemplo. Mas o interessante é que o mesmo Deus, pastora Luzia, Ele me fez como se fosse uma obra incopiável. Ele te fez como se nós fôssemos uma pessoa singular. É por isso que todos nós temos uma impressão digital que ninguém consegue copiar ela. Isso só Jesus Cristo pode fazer, meu irmão. Então quer um conselho? Quando alguém te menosprezar, quando alguém tentar subjugar a sua aparência, a sua crença, a sua forma de agir e de pensar, você não precisa ser menosprezado. Sabe por quê? Porque você foi feito pela mão do Criador. Como foi cantado aqui na última canção, é por isso que Ele é o único que é digno. E digno é o Cordeiro de receber, porque Ele é o centro da criação. A segunda coisa que Paulo ele vai reivindicar é que Ele é a cabeça do corpo. E quando ele fala da cabeça, ele não está falando apenas aqui da estrutura do crânio, não. Ele está falando de algo muito mais profundo, que é o cérebro. É o pensamento, é o que faz com que todas as funções do corpo tenham as suas movimentações. Paulo está dizendo, sabe por que a igreja funciona? Não é porque o pastor Paulo, a pastora Luzia, o corpo de obreiros são bons, não. É porque aqui tem um cérebro. E a cabeça da igreja ainda continua sendo Jesus Cristo. Paulo está dizendo, Ele é o centro da criação. Mas Ele é todo o pensamento da igreja. É por isso que às vezes algumas coisas acontecem dentro do corpo que nós não entendemos como é que isso foi acontecer. É porque os pensamentos de Deus são diferentes do nosso. A forma com que Deus conduz a igreja, mesmo que a gente não consiga perceber, é para o nosso bem, é para o nosso desenvolvimento, é para a nossa evolução. Quando Paulo diz, Ele é a cabeça da igreja, Ele está dizendo, tudo o que acontece aqui dentro dessa igreja, pode ter sido deliberado pela liderança local, mas toda ação que acontece aqui, partiu do céu, em direção à terra. Não, vocês não estão entendendo. Tudo que acontece da minha e da tua vida, tudo que acontece conosco, algumas coisas até nós não compreendemos, mas fica tranquilo, nós só fazemos parte do corpo, a cabeça é Ele. É Ele quem dá a direção, é Ele quem projeta, é Ele quem direciona todas as coisas. Nós estamos em um culto de ceia, onde nós temos por costume relembrar e dizer que o culto é para Ele, mas muitas vezes nós nos deparamos com pessoas questionando o que a cabeça está direcionando. A mão só é movimentada para onde o cérebro direciona. Nós só caminhamos para onde o cérebro, aleluia, direciona. E Paulo está dizendo, não adianta querer contender
entender com a cabeça é Ele, a ordem é dEle, a direção é dEle, tudo é para Ele, tudo que acontece, aleluia, dentro do corpo de Cristo, a ordem vem dos céus para a terra, e nós como corpo, nós temos uma única responsabilidade, que é de obedecer o que a cabeça está direcionando, o que a cabeça está guiando. Eu não sei você aí, mas eu sinto Deus aqui nesta noite, e Jesus Cristo está dizendo para mim, para você, para nós, tem muita gente que está tentando contender com a cabeça, e Ele está dizendo, você está tentando fazer a função errada, a cabeça sou eu, a direção é minha, a ordem é minha, o decreto é o meu, oh aleluia, eu vou profetizar, se a cabeça é Ele, se a ordem é dEle, Deus Ele tem o poder de liberar, aleluia, sobre o corpo, oh aleluia, a descoberta da vacina, da cura, e eu vou profetizar, a cabeça vai começar a dominar o estado de São Paulo, vai começar a dominar o Brasil, sabe por quê? O mundo precisa entender que ainda ele não perdeu a direção, ele é a cabeça, ele é a cabeça. Eu vou falar até você, da glória a Deus, ele está dizendo, ele é a cabeça, ele é a direção. Primeiro Paulo diz, eu sou o centro da criação. Segundo diz, eu sou o centro das emoções do corpo. E o que tem de gente querendo ser cabeça, querendo tomar partido naquilo que é de Deus, e todas as vezes que nós tentamos tirar, pastor Rodrigues, a cabeça do lugar, o corpo não sobrevive. Você já viu algum corpo andando por aí sem cabeça? Não, porque a cabeça é necessária para que o corpo sobreviva. Gente, vocês não entenderam isso aqui? Não tem como viver sem a cabeça. Não tem como viver sem a cabeça. Então pare de tentar querendo viver sem as direções, sem o que o cérebro, sem aquilo que Cristo tem determinado para a tua história. Ele diz, ele é o centro da criação, ele é a cabeça de tudo. Olha o que o verso 18 diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência. Ele é o centro da criação, ele é o centro do corpo, mas acima de tudo, ele é o princípio da igreja. Você sabia que antes de Jesus Cristo não existia igreja? Existiam sinagogas. Quando Jesus Cristo ele veio à terra, ele veio para implantar, para instaurar aquilo que hoje nós chamamos de igreja. E o que é a igreja? A igreja ela era totalmente oposta a tudo aquilo que a sinagoga tinha como princípios. Primeiro, a sinagoga excluía, a igreja era o lugar de inclusão. Segundo, a sinagoga era o lugar onde só entrava santos, a igreja era o lugar de pecadores. Na sinagoga tinha todo um ritual, e eles eram fechados no quadrante do templo, só o grupinho deles. Aí Jesus Cristo falou, eu vou levantar a eclesia. E sabe o que é a igreja?
chamados para fora. Por que Cristo ele é a cabeça da igreja? Porque ele veio para pregar uma mensagem diferente do que que os fariseus, os saduceus, eles tinham como primícia nas suas pregações. Porque Jesus Cristo ele gostava de ir. A sua pregação era uma pregação de alcance, de conquista. Tem muita gente que está confundindo igreja com sinagoga. Porque a igreja sempre foi e sempre será o lugar de pessoas problemáticas, de pessoas pecadoras, pessoas falhas. E qual que é a nossa função como igreja? Ser exemplo para que essas demais pessoas também sejam transformadas pelo poder do Evangelho. É por isso que Cristo ele é a cabeça também da igreja, ele é o centro da igreja. Porque enquanto os saduceus gostavam de apontar, Jesus Cristo gostava de abraçar. Enquanto a sinagoga pensava em apedrejar a pecadora, a cabeça, o centro da igreja está escrevendo no chão dizendo: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Aí quando aquela mulher está diante da sinagoga, ela entende que ela vai morrer. Mas quando ela está diante da cabeça da igreja, ela diz: o que vai acontecer comigo? Ele diz: mulher, ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Sabe por quê? Porque a igreja é lugar de vida, igreja é lugar de perdão, igreja é lugar onde está implantado e precisa ser manifestado o amor de Deus. Não tem como nós dizermos que somos igreja se nós estamos tendo práticas de fariseus, práticas da sinagoga. Então, se Cristo é a cabeça da tua vida, e se você faz parte da igreja, você precisa pregar um evangelho de amor, um evangelho de alcance, um evangelho que abraça, um evangelho que estende a mão. E é por isso que essa igreja está de pé aqui nesse lugar há 21 anos. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei aqui pela primeira vez em 2014, vim aqui como um pregador qualquer. Eu percebi que essa é uma igreja que acolhe, que abraça, e eu entendi que Cristo é a cabeça, o centro desta igreja. Então, se eu fosse você, meu irmão, minha irmã, aleluia, ao invés de começar a falar dos defeitos da tua igreja, você vai dizer: na minha igreja tem uma cabeça, ele é o centro, ele é Cristo. Lá chega alguém caído, ele levanta. Chega alguém, aleluia, todo despedaçado, nós pregamos o evangelho do amor, o evangelho de inclusão, o evangelho que abraça. Eu vou lançar uma profecia aqui agora, e a profecia é essa: Assembleia de Deus Ministério, o novo templo será conhecido no Jardim Ruth, na Vila Verde, em São Miguel Paulista, em Itaquera, na Zona Leste, na Baixada Santista, no Litoral, no São Paulo, aleluia, no Brasil, como a igreja que é a cabeça, é Cristo. Sabe por quê? Essa igreja vai ser uma igreja que abraça, que acolhe, que levanta, que estende a mão. Eu faço parte dessa igreja. Deixa eu ver você que faz parte. Ele está dizendo: eu conto com você. Nós somos escolhidos e levantados para ser diferente. Não fomos chamados por Deus para sermos sectaristas. Quem são os sectaristas? São aqueles que ficam guardados no seu quadrado. Só o grupo deles vai para o céu, só o grupo deles é santo, só o grupo deles estão certos. Conosco não, porque essa igreja tem pastores. Pastor Paulo e pastora Luzia são os pastores dessa igreja, mas a cabeça ainda continua sendo Cristo. E sabe o que isso me motiva?
é que todas as decisões que saem daqui, embora saiam daqui, a decisão inicial não veio daqui, vem do céu para cá, porque Ele é o dono da igreja. A igreja, embora tenha um CNPJ, embora tenha lá na ata de abertura o nome de uma pessoa natural, o dono da igreja é Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. E toda ceia precisa ser observada, precisa ser celebrada com essa visão de que não estamos aqui para satisfazer o nosso ego, não estamos aqui para satisfazer a nossa vontade, não, estamos aqui porque aqui tem um centro, e o centro não é o homem, o centro não são as coisas, o centro dessa igreja se chama Jesus Cristo. O centro da nossa vida precisa ser Jesus Cristo. Quando Paulo diz, Ele é o centro, sabe o que Paulo está querendo dizer para a igreja? Se Ele é o centro da criação, se Ele é o centro do corpo, se Ele é a razão da existência da igreja, vocês precisam colocar Ele no centro de todas as coisas da sua vida. Porque não tem como nós pregarmos que Jesus Cristo é o centro, se em nós Ele não tem sido o centro de todas as coisas. A mensagem de hoje é uma mensagem um tanto quanto admoestativa, mas é uma mensagem para nos fazer pensar, para nos fazer lembrar qual é a razão da nossa existência. Por isso que ele começa a narrativa do texto que nós lemos dizendo, foi Ele que nos tirou da potestade das trevas. Sabe por que estamos aqui, não num baile funk? Porque foi Ele que nos tirou da potestade das trevas. Sabe por que estamos aqui? Porque foi Ele que foi pendurado no madeiro. Sabe por que estamos aqui? O versículo que o nosso pastor costumeiramente fala aqui, João 15,16. Não foi vós que escolhestes a mim, foi eu. Tem muita gente que está invertendo a via inicial, achando que foi ela que escolheu a Cristo. Ele está dizendo, você está profundamente enganado, porque toda a decisão parte de mim. Você só está aqui porque foi eu que te escolhi. Sabe por que eu estou aqui? Porque foi Ele que me escolheu para estar aqui. Sabe por que estamos aqui? Porque Ele continua sendo o centro de todas as coisas. Eu respeito todas as teorias que possam existir, eu respeito todo o pensamento filosófico, eu posso acreditar e respeitar todas as crenças, mas a minha crença, aquilo que é inerente à minha perspectiva de vida, ainda continua sendo a palavra de Deus. Os 31.278 versículos que estão inseridos nesse livro é tudo que eu acredito para a minha história. As mais de 8.000 promessas que estão inseridas nesta palavra é para mim, para você, e são nelas que eu acredito. O mundo pode dizer que não, se a palavra diz que sim, eu prefiro ficar com ela. Oh, aleluia. O mundo pode dizer que não tem jeito, se a palavra diz que tem jeito, eu prefiro ficar com ela. Sabe por quê? Porque ela é o centro de todas as coisas. Então, irmãos, quer ver uma igreja crescer sadia? Aleluia. Não é uma igreja que tem apenas eventos, como nós temos aqui a conferência todos os anos. Uma igreja que cresce de maneira sadia. Não é uma igreja, aleluia, que faça retiros apenas e eventos. Pode ter tudo isso, mas se não tiver Cristo, se não tiver a palavra dentro da igreja, a igreja pode até existir, mas é uma igreja
fraca, doente, vazia, oh aleluia, mas uma igreja que tem Jesus Cristo dentro dela, não tem impedimento, não tem nada que possa impedir. É por isso que o governo do estado de São Paulo até tentou por um tempo, aleluia, impedir a ação da igreja, mas eu imagino que lá no mundo espiritual, aleluia, o dono da igreja se levantou e disse: com a minha igreja ninguém mexe, com a minha igreja não, porque eu sou a cabeça dela. Aí eu começo a observar por que alguns grupos religiosos são vazios. Aí a gente começa a partir, por exemplo, para algumas religiões, e a gente pergunta por que elas são vazias. Porque o túmulo dos líderes dela estão cheios dos restos mortais deles. Sabe por que a igreja é cheia? O pastor já entendeu. Sabe por que a igreja é cheia? Porque teve um dia que foi registrado na história. Um domingo, como nós teremos amanhã, que parecia ser um domingo qualquer. Duas mulheres foram lá no túmulo do cabeça da igreja. E quando elas chegaram lá de cara, elas já ficaram surpreendidas, porque a pedra estava removida. E elas entraram desesperadamente naquele túmulo, pensando que o túmulo da igreja estaria cheio. E de repente elas deparam com um varão sentado em cima da pedra. E ele diz o seguinte para aquelas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu posso fazer uma conjectura. Que eles começam a perguntar: e como é que eu faço para encontrá-la? Aí os soldados dizem: é só você ir lá no meio dos crentes, você vai encontrar com Jesus lá. E de fato e de verdade, a primeira coisa que Jesus fez quando ele ressuscitou foi entrar no meio dos dois discípulos que caminhavam entre Emaús. Depois apareceu para os 11 que estavam lá naquela casa. E depois, quando ele subiu aos céus, ele falou: não vou deixar o meu povo sozinho, eu vou mandar o meu Consolador para encher a minha igreja. Então é por isso que nós somos alegres, mesmo em meio às adversidades. É por isso que nós, crentes, somos felizes, mesmo em meio às provações da vida. É porque, diferentemente das outras religiões, nós não estamos sozinhos. O cabeça da igreja continua aqui. E é interessante que ele, diferentemente de algumas pessoas, ele não tem muitos pré-requisitos para entrar no meio de uma igreja. Como eu conheci algumas pessoas que, para pregar, ele passava na frente da igreja, se a igreja estivesse vazia, ele ia embora. Jesus não, ele disse: se tiver 2 ou mais, se tiver 2 ou mais reunidos, porque reunidos fala de concordância, reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. Daqui a pouquinho nós iremos celebrar a ceia do Senhor, mas eu gostaria que você participasse dela de uma maneira diferente, entendendo que você não veio aqui para um rito qualquer, você veio aqui para participar da segunda ordenança que ele deixou para a sua igreja. A primeira é única, que é o batismo nas águas, e a segunda ele diz: fazei isso todas as vezes que lembrares de mim. Aí eu faço uma pergunta: será que nós temos feito isso que Paulo fez questão de fazer?
Porque Paulo aqui ele está brigando com pessoas poderosas. Paulo está aqui debatendo com pessoas que estavam acostumadas a participar das reuniões, dos debates diários que aconteciam nas ágoras na Grécia Antiga. E eram homens que tinham uma oratória impecável. E Paulo fez questão de combater a todos eles, refutando tudo aquilo que eles pregavam sobre criação, dizendo: vocês estão totalmente enganados sobre o que é centro da criação. Centro da criação não está na filosofia, está em Jesus Cristo. A igreja não foi plantada por homens, foi plantada por Jesus Cristo. E todas as decisões que acontecem nela é por Jesus Cristo. Eu quero te convidar a estar de pé agora, e eu vou chamar o grupo de louvor, para nós repetirmos a canção que nós cantamos aqui no começo do culto, que foi a terceira canção. Digno é o Cordeiro. E você fará desta canção uma declaração de fé para o mundo espiritual, dizendo que digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Feche seus olhos em nome de Jesus. Esse é o momento de você fazer como Paulo, na prática, através dessa canção, atribuir a Ele o centro de todas as coisas. Porque esta canção aqui é o suprassumo do exemplo do que é entronizar Cristo como centro de todas as coisas. Digno é o Cordeiro, cante isso, que foi morto, santo, 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 santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação, eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, és tudo para mim, e eu te adorarei. Você vai dizer de novo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Está vestido do
arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Segura só os instrumentos. Olha o que a última parte dessa estrofe diz: com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, porque és tudo para mim. Você tem noção do que essa parte, és tudo para mim, quer dizer? Está falando de centralidade, está falando aqui de preeminência, está falando aqui de prioridade. Aí eu faço uma pergunta: será que você pode de fato e de verdade dizer, és tudo para mim? Porque se Ele é tudo para você, o mundo não pode tirar a centralidade de Cristo. Se Ele é tudo para você, a crise econômica, a crise na saúde, não pode tirar a centralidade de Cristo. Se Ele é tudo para você, os problemas conjugais não podem tirar a centralidade de Cristo. Se Ele é tudo para você, os relacionamentos não podem tirar a centralidade de Cristo. Se Ele é tudo para você, meu irmão, as indiferenças não podem tirar a centralidade de Cristo. Eu vou falar tudo aqui. Se Ele é tudo para você, pessoas não podem roubar o lugar dele. Problemas não podem roubar o lugar dele. Dificuldades não podem roubar o lugar dele. Hoje foi uma ceia que Ele marcou um encontro comigo e com você para dizer para nós: eu sou o centro da criação, eu sou a cabeça, eu sou o centro da igreja, e eu quero ser o centro da tua vida, eu quero ser o centro da tua história, eu quero reger a tua vida, diz o Senhor. Nós vamos cantar de novo. Nós vamos cantar de novo, digno é o Cordeiro, porque você vai sair daqui dizendo: Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro dos meus negócios, Ele é o centro dos meus relacionamentos, Ele é o centro do meu ciclo de amizade, Ele é o centro de todas as minhas decisões. Vamos cantar, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. És tudo para mim, e eu te adorarei.
Aleluia. Levante as mãos para os céus. Levante as mãos para os céus comigo. Eu sei que nós estamos em um culto de ceia, mas até no culto de ceia aqui na nossa igreja são cultos proféticos. Então você vai declarar comigo essas palavras. Diga assim: Deus. Diga mais forte: Deus. Hoje eu saio daqui entendendo que o Senhor é o centro de tudo. Diga: o Senhor é o centro da criação. Diga: o Senhor é o centro das decisões. Diga: o Senhor é o centro dessa igreja. Diga: por isso eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe.